Olá, meu nome é Marcelo, eu sou arquiteto e gerente comercial da Pizarro Planejados. Nós vamos dar continuidade às nossas dicas para você que está atrás do seu móvel planejado. Então hoje a nossa dica é sobre material. Material é algo muito importante que você deve prestar muita atenção quando você for em busca do seu móvel planejado. Por quê? Porque o material é o seu sonho ali materializado, né? O que vai estar na sua casa, o que você vai usar no seu dia a dia. Então, para isso, você precisa ir em busca de um material que seja de ótima qualidade, que seja um material indicado para o lugar onde você vai colocar, né? E que seja um material com as espessuras corretas, a densidade correta. O que é isso? Isso a gente vai falar agora durante o vídeo, para que você fique um pouquinho mais familiarizado com o que é o MDF, MDP, que são os outros materiais mais aplicados na indústria moveleira. Como eu disse, são dois tipos de materiais. Um é o MDP, é uma sigla em inglês, mas que em português ela significa partícula de média densidade. Então o MDP nada mais é do que partículas de pinos ou eucalipto, e tudo isso ele é prensado com uma média, e tem uma densidade média aí para poder fabricar a chapa de MDP. O MDF também é uma sigla em inglês, né, que aí só que os marceneiros uma época falavam que é a madeira do futuro, que resistia à água, mas não é nada disso. O MDF ele significa fibra de média densidade. A mesma matéria-prima que o MDP, né, que é o pinus ou eucalipto, a diferença é que o MDF ele é feito com fibras de eucalipto ou de pinus. Né? E o que é fibra? Então ele é um processo depois ainda da partícula. O processo para a fabricação da chapa, ele passou por um processo a mais, que é a desfibração do pinus eucalipto. O que isso melhora na chapa de MDF? Qual que é a diferença? O que diferencia isso no final? Quanto mais área você tem para aplicar a resina, ou seja, numa partícula, se você pega uma partícula grande, né, tá certo? A área que você tem aqui de resina, ela é menor do que quando você pega uma fibra, né, várias fibras têm em volta dela tem essa resina. Então no MDF ele vai muito mais resina do que no MDP, e isso acaba no final ele resistindo um pouco mais à umidade. Bom, eu particularmente não aconselho que você use o MDP na construção do seu móvel planejado. Algumas empresas vão fornecer para você as caixas MDP e somente as portas MDF, tá? Mas procura, quando você for em busca do seu móvel planejado, em busca do seu sonho, você procurar um móvel que seja 100% em MDF. Fora isso, gente, a gente também tem as espessuras, tá certo? Então, a gente trabalha só com MDF, mas dentro do MDF existem algumas categorias de espessuras. A gente pode pegar desde os 3 mm, que é um fundo, tá? A gente pode ir para os 6 mm, tem o 9 mm que eu não tenho aqui, tem o 12 mm, tem o 18 mm que a gente usa bastante para portas, né? Hoje na Pizarro, todas as portas nossas são em MDF 18 mm. Nós não trabalhamos com MDF de 15 mm nas portas. Nós trabalhamos só com portas em MDF de 18 mm. E depois, para tampos ou um tamponamento mais para home, para alguma coisa mais encorpada, nós temos o MDF de 25 e ainda o MDF de 50 mm, que é um MDF ele é engrossado, né? Não existe essa chapa no mercado, mas nós fabricamos uma chapa de MDF de 50 mm, engrossando ela 2 de 25, e isso vai trazer um pouco mais de robustez para o seu móvel, tá certo? Então essas são as espessuras do móvel. Para que serve cada uma? Hoje muitas empresas, se você pegar aí muitas empresas de modulados, tá certo? Elas vão usar o fundo de 3 mm. O fundo de 3 mm é um fundo fininho, ele geralmente é usado ou em gavetas ou fundo do armário, mas é um fundo que eu não aconselho. Por quê? Porque quando você começa a colocar peso na sua gaveta, esse fundo começa a abaular, certo? Então ou você coloca ele na parede e só com a umidade da parede ali ele já vai começar a ficar mais baulado. Então o fundo de 3 mm é algo que eu não aconselho para você que está comprando seu móvel planejado. Se você for perguntar para o seu profissional, a pessoa que está te fornecendo, pergunta para ele, fala, qual fundo que você usa, e o que eu quero é o fundo de 6 mm. Além de ser o fundo de 6 mm, hoje na Pizarro a gente pede para vir de fábrica o fundo revestido dos dois lados. Então o fundo de 6 mm ele tem que ser igual ao MDF de 15 ou de 18, ele tem que ser revestido dos dois lados. Por quê? Porque isso faz com que ele resista mais à umidade ou ao mofo, tá certo? Então, mesma parte que vai na parede, ela tem que ser revestida também com essa melamina aqui, que a gente vai falar em outros vídeos sobre os revestimentos do MDF, do MDP, que é a melamina, o FF, o DP, tá certo? Então, gente, outra coisa importante que você deve procurar na hora que você for
perguntar para o seu fornecedor de móvel planejado qual é a densidade do MDF dele. A densidade do MDF que nós usamos aqui na Pizarro hoje é a maior densidade do mercado, que é 750 kg por metro cúbico, tá bom? O que interfere isso? Isso interfere o quão compacto o seu MDF é, o quão fechado, o quão denso ele é, tá certo? Então, existem vários tipos de MDF. Se você for hoje nessa loja de Magazine, você encontra um armário 100% MDF, mas é um MDF com uma qualidade inferior, tá certo? É um MDF que a gente chama de MDF Light, que ele tem 450 kg por metro cúbico de densidade. Então é um MDF que ele parece mais uma esponja, então ele absorve muito mais fácil a água. Quanto mais denso o MDF, menos umidade ele vai absorver e mais resistência ele vai ter, tá certo? Então, se você for procurar com o seu fornecedor, fala para ele que você quer um MDF que tenha uma densidade aí de 750 kg por metro cúbico. Existem outras densidades de 450, 650, então é uma afinidade. MDF é uma coisa que, dependendo, às vezes você está comprando algo que você pensa que está comprando mais barato, mas na verdade você está comprando algo que é um produto inferior. Então, gente, hoje, por exemplo, se você pegar um MDF de boa qualidade, a proporção é que ele use um colchão de fibra, de média dessa fibra de eucalipto, ele usa um colchão de 10 centímetros para que isso vire 1 centímetro. Então você precisa de 10 centímetros de matéria-prima, de fibra de eucalipto ou pinos, para transformar isso em 1 centímetro, né? Isso misturado com resina. E aqui é o MDP, que dentro dele é um colchão, as partículas menores são as duas extremidades, e no meio tem esses cavacos maiores aqui, e tudo isso também é pensado numa densidade logicamente inferior ao MDF. Eu não aconselho, realmente eu aconselho o MDF. Se você vai procurar um móvel de qualidade, procure móveis planejados que sejam 100% MDF. Tá certo? Essa é a dica de hoje. Nos sigam aí, compartilhe se você gostou desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.